Vamos ao nosso bate-papo. Bom dia. Deputado, Bom dia. Seja bem-vindo mais uma vez aqui no RDTV. Bom dia, é um prazer. Deputado, a gente vai começar abordando a questão dos veículos apreendidos na Bolívia. O senhor foi um duro crítico a essa questão de Mato Grosso Seco, fronteira seca, e de muitos carros roubados serem levados para o território vizinho. Parece que carros foram recuperados. Me fala um pouquinho sobre isso. Essa foi uma bandeira, uma luta nossa, uma luta do povo mato-grossense, que levantou essa angústia e esse clamor após o governo boliviano editar em 2011 uma lei de número 133 que regularizava os carros roubados que estavam em território boliviano. Consideramos uma afronta, até porque todos sabemos que aqui no nosso estado os carros roubados, a maioria vão para a Bolívia e são trocados por armas ou por drogas que voltam para cá para patrocinar a violência, incitar, disseminar a droga e deixar em estado de penúria as nossas famílias. Então, reagimos a essa lei, promovemos um amplo debate na região, Mato Grosso do Sul, Rondônia e Acre. Fomos convidados a ir a Brasília, através da comissão, no Senado Federal, através da Comissão de Segurança e Defesa Nacional. Tivemos o apoio da comissão e de todo o Senado. Continuamos a nossa luta, rodamos toda a região de fronteira, mobilizamos a sociedade, principalmente cuiabana e mato-grossense, e vazia-grandense, mas a sociedade mato-grossense participou e tivemos o apoio através do Senado Federal, do Ministério das Relações Exteriores e do Ministério da Justiça, que pressionaram a Embaixada Boliviana e chegamos agora a esse resultado altamente satisfatório, que é a repatriação, a devolução de cerca de 4.500 veículos brasileiros que foram roubados e levados para o território boliviano e que agora, na última quarta-feira, uma semana atrás, 500 já começaram a ser devolvidos e que vão ser entregues aos seus legítimos donos. Com essa devolução desses veículos, é uma iniciativa dessa devolução dos 4.500. Existem mais carros previstos para devolução? Olha, extraoficialmente nós sabemos que tem muito mais. A população brasileira, em especial a mato-grossense, penou e ainda pena, mas penou muito com essa violência desmedida, certo? Em termos de roubos de veículos de uma maneira geral para levar para a fronteira. Mas, oficialmente, se fala em 4.500, então vamos cobrar a repatriação desses 4.500 e devolvê-los aos seus legítimos donos. Mas nós não paramos aí. Essa luta de Mato Grosso, falta só um ponto para ser coroada de pleno êxito, que já agimos. O Brasil, Bolívia e Peru, no último dia 7 de fevereiro, assinaram um termo de cooperação mútua trilateral de combate às drogas, ao crime organizado e à violência na fronteira. Então, nós solicitamos ao governo brasileiro, de novo através do Senado e com a moral de ter sido o Estado que levantou a bandeira contra a violência na fronteira e contra a Lei 133, pedindo que nesse termo de cooperação mútua conste apenas um termo oficial de todos os 3 países se comprometendo a não editar leis como a 133, que acabam por incitar a violência e o crime organizado na faixa de fronteira. Havendo este termo, assinando esse compromisso oficial entre os 3 países, eu tenho certeza que vamos começar a construir um novo tempo de convivência na fronteira, de paz e de um futuro garantido para a juventude e tranquilidade para a nossa velhice. Deputado, um e-mail nomeado pelo deputado Wagner Ramos elogia essa causa que colhe resultados positivos dessa luta. Eu agradeço, foi o deputado Wagner Ramos quem levantou, o primeiro deputado a levantar a voz e a levantar essa bandeira quando do advento da Lei 133. Ele foi a primeira voz, justiça seja feita, ele foi o primeiro a reportar o assunto e mostrar a sua indignação e nos ajudar a construir esse novo momento que Mato Grosso começa a viver de convivência pacífica na nossa fronteira. Deputado, o senhor também participa das discussões relacionadas à CPI do MT Saúde. Em que pé estamos relacionados a esse assunto? Bom, vamos agora, fizemos a convocação de prestadores de serviços, se eu não me engano, dois ou 3 hospitais estarão indo à CPI para esclarecer uma série de
de pontos, também sindicatos dos profissionais da área de saúde que prestam serviço também estarão presentes, para depois darmos sequência à nova convocação de autoridades. Agora, estamos levantando números e dados, com o objetivo de buscar, de entender o que aconteceu com o MT Saúde, mas com a meta maior ainda, com o objetivo maior ainda de salvar o MT Saúde, de regulá-lo e de entregá-lo são e salvo, com credibilidade ao seu legítimo dono, que é o servidor público e seus dependentes. É um plano social e que deve ser respeitado. O MT Saúde é do servidor público. Já que o senhor citou o servidor público, como fica a questão desses servidores que pagam por esse serviço hoje e não são atendidos adequadamente? É um grande dilema que vivemos hoje, que já estivemos algumas vezes com o governador Simão Barbosa, com o secretário Fayad, e que a CPI está ajudando a resolver. O Estado hoje colocou as suas dívidas em dia, o servidor público nunca deixou de ter descontado em seu holerite a sua parte, a sua participação, e o atendimento, caiu a qualidade, caiu a conectividade. Hoje o servidor público tem que ir até a sede do MT Saúde, se deslocar para lá, às vezes ficar horas esperando para poder marcar o seu atendimento, o que é um absurdo e é um desrespeito até à dignidade do servidor, da pessoa humana, que inclusive paga por aquele serviço. Então estamos já no momento de articulação política, de pressão mesmo, para que lance logo o edital de licitação da empresa que vai administrar o plano, inclusive com a conectividade, onde o cartão vai funcionar e a credibilidade do plano volte a ser uma tônica no meio social. Porque se ele não tiver credibilidade, dificilmente nós vamos fortalecê-lo. E esse é o nosso maior compromisso na CPI. Resgatar a credibilidade e o bom funcionamento do MT Saúde para atender o servidor e seus familiares. Há um prazo para finalização desses trabalhos? O prazo legal é de 180 dias. A CPI já trabalhou, descontando seu recesso, cerca de 40 dias. Então temos aí um longo caminho, aí, o ano inteiro pela frente. É um prazo que você não é obrigado a utilizar todo ele. Você pode até 180 dias, mas é um prazo pertinente, um prazo perfeitamente hábil para que possamos realizar todo o trabalho necessário de interesse do servidor público e da sociedade. A população, especialmente servidores públicos, vão ter que ser pacientes, então, um pouquinho, né, deputado? É uma pena até falar assim, mas é a verdade. Diante do quadro que chegou, e o governador Simão Barbosa tomou a decisão histórica de salvar o MT Saúde, de se unir à CPI e teve a decisão política de salvar o MT Saúde. Então agora nós temos que trabalhar muito e em conjunto para que todo esse dissabor que o servidor já vem vivendo, esse transtorno que o servidor já vem vivendo, possa ser superado e ser uma coisa do passado. Outro assunto também abordado pelos deputados na Assembleia, especialmente o senhor, é a questão da licitação da AGER. Na semana passada, a Justiça, inclusive, cancelou um procedimento licitatório diante de algumas irregularidades encontradas em um desses procedimentos. Como que o senhor avalia essa iniciativa da Justiça? Contra fatos não há argumentos. Eu já vinha falando isso. Eu vinha avisando. Aqui não fizeram uma licitação para o interesse público. Fizeram uma licitação copiada. Um projeto mal acabado do estado do Ceará, que de nada tem a ver com o estado de Mato Grosso. O nosso estado tem uma dimensão continental, uma dimensão muito maior, uma faixa territorial extensa, uma malha viária extensa, que você não pode comparar com nenhuma outra unidade da federação. Então, a minha preocupação é ter a licitação, sim, mas uma licitação que atenda aos interesses de milhares de seres humanos, milhares de irmãos nossos que dependem do transporte intermunicipal de passageiros, do transporte intermunicipal que eles dependem para ir e vir, que eles não têm condições de comprar uma passagem aérea para ficar voando o estado de ponta a ponta. Então, só quem necessita desse transporte para um problema de saúde, para um problema para lazer ou para trabalho, é que sabe, é que entende o que eu estou falando. Então, a licitação da forma que fizeram não atende o interesse público. A quem interessa ser ouvido não foi ouvido, que é o povo que utiliza o sistema. As distâncias do Estado foi mal calculada e a integração do sistema é comprometida. Então eu vinha dizendo isso, dentre tantas outras falhas que eu detectei no edital e que desde 2011 eu venho alertando
eu venho avisando e, em vez de entrarem na discussão, segmentos começaram a me agredir, a tentar me desqualificar para poder justificar essa licitação, me desculpe o termo, mas esdrúxula, que contraria o interesse público. Agora está aí. A Justiça tomou uma decisão que eu não comemoro porque isso é ruim, acaba sendo ruim para o Estado, porque a licitação era necessária, ela é necessária. Acaba postergando a renovação do serviço. Acaba postergando uma licitação que tinha tudo para atender o interesse público, para atender o interesse de milhares de usuários que estão aí, assistindo esse debate, que precisam de um transporte intermunicipal de passageiros de qualidade para atendê-los, até porque eles pagam por isso. Deputado, antes do nosso intervalo, eu faço a pergunta do Pedro Novaes, que tem a ver sobre esse assunto. Ele gostaria de perguntar para o senhor qual é o seu interesse pela AGE. O interesse público, exclusivamente, por mais que fale, o interesse do deputado é que ele teve contrariado isso, aquele interesse não teve. Isso não há uma rusga com o vice-governador? Não tinha. Eu não sou pequeno, eu não faço política ciscando para fora e nem olhando para o chão. Eu procuro fazer política olhando para o horizonte, olhando para o alto. O meu interesse é retribuir para a população da melhor forma possível a confiança que ela depositou em mim. E eu conheço o sistema, estudei o sistema e procuro e converso com as pessoas, converso com os servidores da AGE, converso com cidadãos que dependem do sistema e sei que esse sistema não era o ideal. Eu quero contribuir, Pedro, né? Pedro. Eu quero contribuir, Pedro, para que o sistema seja o melhor possível para a população, porque por detrás ou assistindo a todo esse debate, existem milhares de pessoas que dependem desse sistema. Deputado não anda de ônibus, presidente da AGE não anda de ônibus, governador não anda de ônibus, secretário não anda de ônibus, vice-governador não anda de ônibus. Quem anda de ônibus são a maioria esmagadora da população que depende desse sistema e eu quero promover, através de uma licitação limpa, de uma licitação isenta e produtiva, o melhor sistema de qualidade para a nossa população. Esse é o meu objetivo, por isso eu torno o debate público e transparente. Tá certo, deputado, a gente vai a um breve intervalo e na volta a gente continua o nosso bate-papo. E você fique com a gente. Há pouco tempo, os hospitais do governo do estado passaram a ser administrados pelas OSS, Organizações Sociais de Saúde. E o diagnóstico você confere agora. No Hospital Metropolitano, em Várzea Grande, por exemplo, foram realizadas mais de 1.500 cirurgias, como a do Sr. Sérgio. Muito rápido, 4 cirurgias, eu estou com 40 dias. Muito bom, gostei do hospital, gostei da maneira que eu fui tratado. Acredito que eu vou voltar a jogar bola. Aqui em Rondonópolis foram feitas mais de 15 mil consultas ambulatoriais. Você sabe onde seu filho pode brincar. Ele não. Evite os acidentes domésticos. Uma campanha Unimed Cuiabá. Viajar é muito bom, principalmente com segurança e conforto. Por isso, o governo do estado acaba de inaugurar quase 60 quilômetros de malha asfáltica, interligando Cuiabá aos distritos de Paraíso de Manso e de Bom Jardim. Além de beneficiar o escoamento de grãos e da pecuária, o turismo ao Lago de Manso e a Nobres ficou fácil de curtir e mais tranquilo na hora de voltar para casa. Governo de Mato Grosso, mais por você. Muitas das coisas que a gente aprende não estão nos livros. É por isso que o SIM desenvolveu a formação integral Preparando para a Vida. Uma pedagogia exclusiva que faz acontecer. Faz acontecer um sonho como o da Tainá, aprovada para medicina em 4 universidades federais. Faz acontecer vitórias. SIM é campeão pelo 10º ano consecutivo dos Jogos Estudantis de Cuiabá. Aprendizado que vai além dos livros é com o SIM. Colégio Isaac Newton. Formação integral Preparando para a Vida. As obras vão indo bem, apesar de ainda causarem alguns transtornos. Mas só de imaginar, quando chegar a Copa, vai ser uma grande festa. E na cozinha, então? Vamos estar preparados para tudo. Na sala, todos concentrados e torcendo muito. Nos quartos, conforto e tecnologia, para atender a públicos diferentes e exigentes. Na churrasqueira o trânsito vai ser intenso, mas vai fluir rapidamente. Assim como as obras do seu Angenor, as obras da Copa do Mundo estão em ritmo acelerado. E depois delas, Mato Grosso vai ficar ainda mais moderno, com trânsito ágil e mais bonito.
Por isso é importante que tenhamos paciência. Ainda temos trabalho pela frente, mas vai valer a pena, porque a festa no final é nossa! Mato Grosso se preparando para a Copa do Mundo e para o futuro. Governo de Mato Grosso, na Copa. De volta com a RDTV e com o deputado Emanuel Pinheiro, que é filiado ao Partido da República. Deputado, a gente falava sobre projetos antes do intervalo e vamos continuar falando deles. Um outro assunto também polêmico na Assembleia é a questão das contas de energia elétrica, abusos da concessionária de energia elétrica aqui no Estado. Como que está essa questão? Essa questão eu tenho enfrentado como presidente da Comissão de Defesa do Consumidor e do Contribuinte, que foi reconduzido agora para mais este ano na Assembleia. De abril do ano passado a novembro, as contas de energia elétrica do Estado de Mato Grosso foram abusivamente elevadas. Foi um assíncio de desrespeito à população, que a população acaba sendo a parte frágil nessa relação de consumo, que ela se educa, ela tenta consumir o máximo porque sabe que a conta de energia pesa no orçamento da família, mas a empresa chega lá e fala, não, aumentou o seu consumo, ela não tem como provar que não, moça, eu só usei um ar-condicionado, minha casa não tem nem ar-condicionado, eu só tenho uma geladeira, só tenho um freezer, ela não consegue, não adianta falar. Fala, a Semar fala, não, está aqui, aumentou o consumo, em 15 dias negativo o nome no sistema de proteção ao crédito. Se não pagar, corta energia. E se não, além de cortar energia, causando um transtorno, um prejuízo, uma humilhação para a família, ainda negativo o nome do chefe da família, causando transtornos que já passam aí para outro lado, outras consequências na sua vida. Então, isso é um desrespeito, um assinte. E eu consegui comprovar, através das contas, que de abril a novembro, as contas aumentaram em 100%, 200%, até 400% em média. Um absurdo, um desrespeito. Foi feita uma vistoria, uma auditoria em casas. Uma violência ao consumidor. Aí eu solicitei do IPEM, que é o Instituto de Pesos e Medidas de Mato Grosso, que é o órgão competente para isso, uma perícia nos medidores de energia elétrica, aonde essas contas mostraram esse abuso maior na cobrança de energia. São 100 residências que vão ser indicadas, 50 já foram entregues e estão sendo periciados os medidores. E nós estamos para receber já o primeiro laudo, essa primeira leva de laudo para entregar as próximas 50 contas. Então, essa é a primeira linha, não tem só essa não, tem erro de leitura, tem erro na medição de consumo, é uma coisa muito técnica, mas nós estamos indo atrás. Estamos indo na toada, porque sabemos que o consumidor de Mato Grosso está sendo lesado, está sendo prejudicado, e isso tem que ser descoberto, e se houver o erro ou o pagamento indevido, tem que ser reparado e devolvido ao consumidor do nosso Estado. Os parlamentares, então, auxiliarão a população no sentido de, se houver alguma irregularidade, a concessionária terá que devolver esse dinheiro? Claro. Se comprovada essa irregularidade, o abuso já está comprovado. Nós não estamos tendo, nós não sabemos de que forma podemos provar esse abuso. Estamos trabalhando nessa linha. Mas, se comprovado, com certeza, não só a Comissão de Defesa do Consumidor, mas toda a Assembleia vai se unir para que esse prejuízo seja reparado ao consumidor do Estado. Esse relatório preliminar do IPEM, das 50 residências iniciais, deve ser entregue quando? Eles me pediram 30 dias de prazo. Hoje está no 23º, no 24º dia. Eu estou esperando aí para os próximos 10 dias, 15 dias, no máximo, o relatório das 50 primeiras residências que são de Cuiabá e Várzea Grande. Deputado, me fala um pouquinho sobre a iniciativa que a gente conversava aqui na hora do intervalo, relacionada às vagas dos cursos mais concorridos na Universidade Estadual de Mato Grosso, a Unemat. O senhor quer limitar o número de vagas, é isso? Não, eu quero ser justo com o meu Estado. A população de Mato Grosso está sendo injustiçada. A Unemat, eu brigo pelo campus da Unemat em Cuiabá, que é um absurdo, é o único estado da federação que não tem o campus da Unemat na capital do estado. Mas agora eu detectei uma outra injustiça, que eu já estou entrando com um projeto de lei para repará-la. A Unemat, ela nasceu para integrar, dar ao interior
dar ao Estado a mesma oportunidade de fomento ao desenvolvimento econômico e social que outras unidades da federação têm. Então você integra o interior do Estado, a capital e aos grandes centros através do ensino público superior. Por isso nasce a Unemate, por isso nasce uma universidade pública estadual, fomentar a população, a juventude local. O que vem ocorrendo em Mato Grosso, principalmente nos cursos mais concorridos? Medicina, Direito, Engenharia Civil e Engenharia Elétrica. 80% das vagas, 70% a 80% das vagas estão sendo ocupadas por estudantes vindo de outro estado. Ora, a população mato-grossense paga pelo Unemate. A Unemate vive lutando por recursos limitados para poder se desenvolver e crescer. E nós seguramos a Unemate aqui para que alunos de outros estados ocupem a vaga que deveriam ser ocupados por alunos, por acadêmicos mato-grossenses, se formem e vão embora. E larga nós aqui financiando alunos de outras unidades da federação. Isso não é justo. Eu não quero aqui patrocinar nenhuma quebra de pacto federativo, vivemos em uma federação, sei que existem alunos mato-grossenses que estudam e precisam estudar em outras unidades da federação, em outros estados, mas vocês vão convir comigo que não é justo. Se querem ampliar essa universalização de estudantes de outras unidades da federação, que se invista na Universidade Federal, que já existe isso aqui. A Universidade Federal ela tem um universo maior de alunos de fora do que de alunos do Estado. Agora, uma universidade pública estadual paga pelo povo mato-grossense para que os seus filhos possam ter oportunidade de crescer, porque moraram no interior do estado, porque moram em um estado com dimensões continentais, com inúmeras dificuldades, porque não querem que seu filho saia de casa para estudar em Cuiabá, ou estudar em Goiânia, ou em outras unidades da federação. Você dá 80% dessa vaga para alunos de fora, não é justo. Então, esse projeto de lei deve ser apresentado quando? Deve ser apresentado, se eu não apresentar ele na quinta, eu devo apresentar ele amanhã ou na terça-feira. Eu só estou fechando porque eu só estou com uma linha de raciocínio. Direito, os cursos mais concorridos, medicina, Direito, Engenharia Elétrica e Engenharia Civil, está comprovado, já conversei com a reitoria, esse eu vou exigir 80% das vagas para mato-grossenses que concluíram o ensino médio no meu estado. 20% continua aberto para o país inteiro, quem quiser vir e estudar. Eu só estou fechando a linha de raciocínio se os outros cursos vão precisar, porque está dando uma maioria esmagadora de gente nossa, de mato-grossenses que estão estudando. Então, me parece que o problema está focado naqueles cursos mais concorridos. E eu não vou aceitar essa injustiça com os estudantes, com a população do meu estado. Deputado, a gente está falando de projeto a ser apresentado na semana que vem, no mais tardar amanhã ou na semana que vem. E hoje é dia de sessão da Assembleia, agora é de manhã e no final da tarde. Existe algum projeto que o senhor deve apresentar no dia de hoje? Se o RDTV me permitir, né? Eu estava até brincando com você que eu estou aqui nessa excelente entrevista, mas eu apresento ou agora de manhã ou à tarde, eu apresento um projeto de lei que revoga o acúmulo de poderes do vice-governador do estado. Então é a conclusão de um trabalho de tese jurídica que desenvolvemos, que estamos tentando comprovar aos colegas e à sociedade que o vice-governador do estado hoje acumula poderes que contraria a lei e contraria a Constituição estadual e federal. E como legisladores e como fiscalizadores dos atos do Poder Executivo, não podemos permitir essa distorção. O senhor teve uma discussão muito dura e muito imbativa na semana passada com o presidente da Assembleia, José Riva, por causa inclusive desse assunto, dos superpoderes do vice-governador Chico Daltro. Há uma perseguição pessoal do senhor com o vice-governador? Não, em hipótese alguma. Se todas as vezes que eu contrariar, que eu não concordar com uma opinião de A ou de B, eu tiver com rixa com alguém, então daqui a pouco eu não falo com mais ninguém nesse estado. Porque isso é um princípio do processo democrático. Eu me dou muito bem com o deputado Riva, como sempre me dei bem com o vice-governador, mas isso não me faz vaquinha de presépio deles e de ninguém. Isso não me faz ter que concordar com eles em tudo e nem eles têm que concordar comigo em tudo.
Eles podem discordar de mim como presidente, tantos outros colegas já discordaram em vários assuntos, e eu respeito. A convivência continua sendo ótima, elevada e de mesmo respeito. A dimensão da democracia é isso mesmo, é a convivência das diferenças, é a convivência dos que pensam diferente e que tenham a liberdade de expressar a sua opinião e a sua ideia. Então, não tem absolutamente nenhuma birra, não tem nada de pessoal. Respeito o vice-governador, o considero um homem sério, competente e trabalhador. Principalmente um homem sério e trabalhador. Ele tem competência, toda a missão que ele pega com denodo. Agora, isso não o credencia a desrespeitar a lei, a desrespeitar a Constituição. Ele tem, qualquer cidadão tem que ser escravo da lei. Eu quero dar a ele a condição que qualquer cidadão comum tem. Pega um cidadão comum, um trabalhador, e desrespeita a lei para você ver o que vai acontecer com ele. Então, as autoridades também têm que ser escravo da lei, como o cidadão comum é. O presidente da Assembleia, no meio da discussão que o senhor teve com ele, o deputado José Riva, falou que o senhor o apunhalava pelas costas, que seria uma espécie de pessoa que fala na frente algo e, quando chegava no plenário, acabava não cumprindo com essa conversa anterior. É isso mesmo? Existem essas discussões de bastidores e no plenário a coisa muda? Isso foi uma infelicidade do presidente, que ele até já conversou comigo. Como eu disse, convivemos há 20 anos, somos amigos, mas isso não faz com que eu tenha que fazer tudo que ele acha que eu tenho que concordar com tudo que ele pensa, e nem ele tem que concordar com tudo que eu penso. Essa é a dimensão da democracia. E com relação a falar o que pensa, geralmente o que ocorre no mundo político é o contrário. Você fala nos bastidores e esconde em plenário. Essa tem sido pelo menos a tônica das denúncias. Eu sou o contrário, eu falo o que eu penso. Vou no plenário, vou na tribuna que lá estou falando para os deputados e para a sociedade. E nunca faltei com respeito com ninguém. Muito menos com a quem eu devo satisfação, que é a sociedade, que é o povo de Mato Grosso. Mas a impressão que dava, deputado, é que o presidente falava o seguinte, que o senhor não mantinha a sua palavra que tinha dado lá no Colégio de Líderes, por exemplo, no plenário. Pelo amor de Deus, eu até já falei para o presidente, contra fatos não há argumentos. A minha posição são pública. Eu votei contra isso, votei contra a reeleição, votei contra aquilo. A minha posição são pública. Eu entendi aquilo como um momento de nervosismo, de tensão do deputado, que ficou nervoso, começou a atirar do presidente da Assembleia, começou a atirar para todo lado, mas como eu disse, nós já conversamos. A minha posição, eu sou respeitado e respeito todos os colegas deputados. E, como eu disse, um dos motivos em que eu sou respeitado é que eu sou uma pessoa firme, um deputado de palavra, de compromisso e transparente. Eu não fico afagando o colega, eu não fico enganando o colega, eu não fico nada, é uma posição minha. Eu sou um deputado claro, eu penso, eu falo. Agora, os colegas não são obrigados a pensar igual a mim. Quantos deputados, inclusive do meu partido, não concordam com as minhas teses, com a minha luta, como eu também não concordo com várias. Agora, isso aí não tira o valor e o brilho de nenhum deles, e nenhum fica a atacar o outro por causa disso. Muito pelo contrário. Na democracia, e principalmente no poder legislativo, nós temos que ter a maturidade de conviver com a divergência, de conviver com quem pensa diferente de você e saber respeitar isso. E esse respeito, eu dou esse respeito e exijo esse respeito. Depois dessa discussão, como ficou o relacionamento com os seus colegas parlamentares? Bem, recebeu apoio de alguém? Eu recebi, mas o Poder Legislativo é isso. O Poder Legislativo é o palco das discussões, é o palco dos grandes debates. Infelizmente, de alguns anos para cá, não só em Mato Grosso, mas no país como um todo, o Poder Legislativo virou um chancelador dos atos do Poder Executivo. Está acabando a figura dos grandes oradores, dos grandes debatedores, daqueles idealistas que defendem ações e ideias que vão de interesse ou vão ao interesse da sociedade. Esses deputados, esse perfil do representante, do parlamentar, de falar, vem sendo ocupado por despachantes de luxo, de uma maneira geral, em todos os poderes legislativos. E eu sou da linha dos grandes debates, dos grandes oradores, daqueles que falam, que debatem, que param, né? O lige do parlamento. Então, e quando surge um debate como esse, todo mundo fala, meu Deus do céu, o mundo vai acabar semana que vem, a Assembleia debateu. Não, é normal. Tinha que ser toda a sessão daquele jeito, com respeito mútuo,
mas toda sessão tinha que ser de debates acirrados, com discursos de alto nível, com discursos acirrados, com debates acirrados, com ideias acirradas, se enfrentando, se confrontando na tribuna, que quem ganharia com isso quem ganha com isso é a sociedade mato-grossense. Para a gente esgotar esse assunto dessa discussão da semana passada, deputado, o deputado José Riva falou da questão do senhor também receber um benefício duplo como deputado e com a aposentadoria, né, do FAP. O senhor acha justo que uma pessoa, um cidadão comum, por exemplo, demore tantos anos para conseguir esse benefício, enquanto que um deputado ou um parlamentar recebe isso em menos tempo, esse benefício? Um benefício que quem deu foi a mesa presidida pelo deputado Riva em 2008, que eu não era deputado. Então, a primeira coisa que eu quero esclarecer. Então, foi denunciado uma coisa que a própria mesa fez e que eu não era deputado. E quanto ao FAP, eu contribuí por ele. Era a lei que estava em vigor. Eu contribuí e respeitei, foi descontado do meu salário durante o meu período de vereador e durante o meu período dos 2 mandatos de deputado. Se há alguma distorção na lei, nós já estamos inclusive respondendo na Justiça, já tem uma ação, está aí há uns 4 anos, em tramitação no Poder Judiciário, questionando esta legalidade do FAP ou não. Eu vou defender até o limite das minhas forças dentro do Poder Judiciário, o meu direito de receber o FAP, porque eu contribuí por ele, não sou ladrão, construí a minha vida com trabalho e com luta, exercendo vários mandatos em nome do povo cuiabano e do povo mato-grossense. Agora, se a Justiça entender que eu não devo receber, com certeza eu vou respeitar e não vou recebê-lo. Mas comparando a um cidadão comum, deputado, que no caso de homens, 35 anos de contribuição e das mulheres, 30 anos de contribuição, será essa justa, essa distorção de garantia desse benefício para parlamentares e para um cidadão comum? Isso eu até acho que a gente deve restabelecer um direito e melhorar o direito do cidadão comum. Agora, você não pode passar por cima de um direito que existia à época, que depois acabou. Então, até que hoje não tem mais. Houve umas repristinações que também estão sendo discutidas no Poder Judiciário. Eu sou da época em que o FAP você tinha que fazer a contribuição para você poder ter o direito. Certo? Eu não sou da época, eu não sou de outras épocas, eu sou da época em que você contribuía para poder ter o direito conforme que a lei determinava. E assim, existem mais de 100, são cerca de 110 ou 112 ex-parlamentares e viúvas de ex-parlamentares que vivem de salário, que são as pensionistas, que vivem, senhoras de 70, 80 anos, que até hoje vivem graças ao FAP que o seu marido, na época que foi deputado, contribuiu. Então, é uma discussão que tem os dois lados da moeda, mas eu estou inteira disposição para debater, até porque, como eu disse, não tenho nada a esconder. Aproveitando a sua presença aqui, deputado, o senhor também é secretário-geral do Partido da República. O senador Blairo Maggi foi nomeado presidente da Comissão de Meio Ambiente. Como o senhor avalia essa iniciativa, uma vez que o próprio Maggi já foi considerado um dos maiores desmatadores do Estado? Mas olha, o senador Blairo Maggi é um ser humano em eterna evolução, como todas as pessoas inteligentes que não são bitoladas, não evoluem, não mudam a sua opinião, entendeu? Então, ele é uma metamorfose ambulante, né, como diz aquela música, e ele reparou no momento da sua vida, inclusive no momento que ele estava no auge, no poder, porque é fácil você reparar quando você está fora do poder, mas quando você redirecionar um pensamento de vida enquanto você está no poder, isso é motivo de elogios, é motivo de reconhecimento e de aplauso. E Blairo Maggi reparou esse modelo mental de vida enquanto ele era governador do Estado e começou a equilibrar o seu pensamento do desenvolvimento sustentável, desenvolver preservando o meio ambiente. Então eu acho que o Blairo deve ser até motivo de inspiração, de elogios e de respeito por essa conduta que ele teve enquanto era governador do Estado. Daí, em nível nacional e até internacional, ele está sendo reconhecido. Tem as críticas, mas fazem parte do processo democrático. Mas eu estou entre aqueles que estou aplaudindo o governador por ter tido a coragem de mudar enquanto está no poder para tentar contribuir mais com a sociedade, com o próprio Estado e principalmente com o meio ambiente. Para encerrar nossa conversa, depois de vários minutos, senhor, os projetos para 2014 do PR, Blairo Maggi é candidato a governo do Estado? É candidatíssimo, já estamos fazendo o movimento Volta Blairo,
com toda a base do partido está entusiasmadíssima, os prefeitos, vereadores, vice-prefeitos, filiados, estão super entusiasmados, estamos já construindo em todas as regiões do estado, através dos deputados estaduais, o movimento Volta Blairo. Agora, parou um pouco porque o movimento virou Fica Blairo, né? Devido aos últimos debates aí em relação a uma saída dele, mas que ficou só no campo das hipóteses, não existe mais essa possibilidade e nós já estamos construindo em todas as regiões do estado o movimento Volta Blairo, porque é um desejo não só das bases do partido, mas é um desejo da população mato-grossense de ter Blairo Maggi de volta ao governo do estado. Falando em eleições para governo, a gente tem Pedro Taques como um pré-candidato também e o próprio José Riva como um pré-candidato. O Blairo seria um nome à altura para concorrer com esses dois nomes? Nossa, o Blairo, eu acho que a gente tem que avaliar até ao contrário, né? São dois nomes de respeito, mas o Blairo é que está hoje em um estágio de credibilidade e aceitação popular privilegiada. Eu acho que o Blairo é um nome hoje, Mato Grosso, se você buscar qualquer pesquisa de intenção de voto, qualquer conversa informal, o conceito Blairo Maggi, em todos os aspectos, é um conceito quase que nota 10. Não é unanimidade, que ninguém deve ser, mas é um nome respeitado pelo governo que fez, pela quebra de paradigmas, pela mudança, pela transformação da gestão pública em Mato Grosso, pelos investimentos no nosso estado, pelo potencial que ele levou o Mato Grosso do ponto de vista local, regional, nacional e internacional. Em suma, foi um governo de realizações que dividiu a história política e administrativa do nosso estado. Então eu tenho certeza que por conta de todo esse legado político e administrativo, o Blairo Maggi é um nome de peso que vamos colocar à disposição da população mato-grossense para as eleições de 2014 como candidato a governador. Tá certo, deputado. Obrigada mais uma vez pela presença aqui no RDTV. Eu que agradeço e estou sempre à inteira disposição e sempre parabenizando o RDTV, o RD News pela brilhante iniciativa e pelo grande trabalho que vem realizando.